como estamos todos em geral, bem-vindos à minha aula, mais uma vez, as respostas para que a gente possa ver juntos e about more. Já viu mais hoje dentro dos vídeos que é must. Então, aqui depois um pouquinho. Primeiro nós temos aqui mais. Então, gente, no must que é ideal, uma coisa que é essencial ou necessária, certo? Uma é necessária. E eu uso o X aqui, porque tem muito com esses dias que nós estamos agora. Nós, a gente utiliza uma que é o must present to say your então, a gente utilizamos o use para dizer que algo é permitido. Permitido é uma coisa. Quando a gente utiliza a frativa, faz coisas, quando a gente utiliza é algo certo? Então, ó, nós aqui tem exemplo. Go e must e o not so nós três, certo? É algo que é essencial. Nós devemos salvar nosso planeta. Certo? É essencial que então, agora, e o it's so sugar é uma doença que não pode ter ações, não vai pensando nisso, não pode comer açúcar. Você não pode comer muita açúcar. Tem as aplicações de comer muita açúcar. Você não deve não comer, certo? Nós teríamos nosso meio. Você não deveria comer. Então, as pessoas ficariam mais felizes, certo? Algo de dever, certo? Então, só para a revisão do revisão, como se fosse uma porque é uma obrigação, é uma certo? Então, é como se fosse humanamente mesmo, uma obrigação. Então, nós vamos. Quando a gente eu uso a gente vai ser a palavra dom, aqui, gente, vai ser quando dizer não é alguma coisa não necessária, mas não, mas é uma opção, você não fez. E quando o dom se usa
resto, você falou algumas coisas desse isso vai explicar para você, certo? E o resto tem que a gente colocar exercícios. E falando da outra room, aí o resto vai I will have ao resto lembrar um hotel eu tenho que dormir. É, esse quarto parece uma coisa no esse parte aí a dom, certo? Com isso então necessário ter coisa por um lado do carro. Aqui, ó. Você tem que ter. E eu tem você dirigir. Antes do drive, entendeu? E, gente, aquelas regrinhas, você tem que ver como não mostrar que certo? Temos o sujeito, certo? Aí, isso, matéria, bunda, nome, a econômica, é, a minha o nosso ordem, aquele que muda. Se é, é também nenhuma alteração para estudar, certo? A gente coloca uma coisa da forma. Vou lá para a fase negativa, que é o não temos um nó, não aqui não, certo? É mesmo. Colocar no nó, apesar de não o mesmo ficar, só que uma forma é a outra não é. E a forma não, certo? Mas é um outro então não vou precisar falei que é o sujeito atrás. Então, vem o nome nossa, então, certo? Você pode dar afirmativa, vai. Então, a mesma forma, sujeito, as notas, na forma então, na roda que quer fazer, é sempre aquela inversão que tem que a gente todo mundo e a interrogação, né? Não esquecendo assim, a interrogação. Então, fazer essa parte que mostra lá o have to aqui, aqui. Que tá mais, né? Isso
os pronomes, os pronomes pessoais, subject, personal pronouns, que são os pronomes pessoais, certo? Que é o quê? I, you, he, she, it, we, they, que isso nada mais é do que eu, você, ele, nós, eles, certo? No português a gente tem mais, né? Nós, vós, enfim. Mas no inglês não, a gente só vai ter esses. Esses aqui, ó. Preste atenção. I, you, we, they, he, she, it. Esse aqui, I, you, we, they, a gente vai utilizar ele na forma have to. O sujeito aqui vai ser esse. Porque esse have to a gente vai utilizar quando a gente tiver esse tipo de sujeito aqui. I, you, we, they. Ok? Então, a gente vai utilizar o have to e depois o verbo na forma base. Quando a gente for utilizar para ele, ela, coisas ou animais, que é it, certo? He, she, it, a gente vai utilizar o has to, e depois o verbo na forma base. Entenderam? Então, quando a gente for dizer ele, ela, coisas e animais, que é it, então a gente vai utilizar o has to. Se a gente for dizer eu, você, ele, eu, você, nós e eles, que é aqui, I, you, we, they, eu, você, nós e eles, então a gente vai utilizar o have to, certo? Então vamos aqui para a negativa. Na negativa vai ser o seguinte, o mesmo processo. A gente vai utilizar o have to, sendo que a gente vai acrescentar esse don't aqui, ó, gente. Tem esse don't. Gente, a gente está tendo essa alteração no have to justamente porque a gente precisa utilizar esse verbozinho auxiliar também, que é esse do aqui, ó. Do not, does not. Isso aqui é a contração, certo? Por quê? Quando a gente tem esse verbo, acaba sendo alterado o jeito que o sujeito, certo? Quer dizer, o sujeito altera esse verbinho aqui, ó. Pode ver que nós temos dois, temos o don't e temos o doesn't. Porque ele altera esse verbo auxiliar. Por isso que a gente tem que prestar atenção no have to. Então, na negativa, é a mesma, é parecido com a afirmativa, certo? Só acrescentar o don't e o doesn't. Então, vamos lá. Quando tiver eu, você, nós, eles, a gente vai utilizar o don't have to. Quando for aqui, he, she, it, ele, ela, coisas ou animais, a gente vai colocar o doesn't, certo? Have to. Mas por que não alterou esse have? Não ficou has aqui? Não precisa, porque esse aqui eu auxiliei, ele já alterou, certo? Ele já está alterado, então não precisa mexer em nada do have to, vai ficar have to. Na negativa, fica o have to para esses dois sujeitos aí. Só que vai alterar esse verbozinho auxiliar aqui, ó, o doesn't, certo? Para esse aqui, para esses pronomes pessoais aqui, ó, para esse sujeito, a gente vai utilizar o don't have to. Para he, she, it, a gente vai utilizar o doesn't have to, mais o verbo na forma base. E na interrogativa, como vocês já sabem, a gente vai inverter as situações. Então, do plus, a gente vai botar esse do primeiro, certo? Então, que é esse don't aqui, como eu já falei, é porque é do not, certo? Mas aí a contração ficou don't. Mas aí, ó, a gente vai, na interrogativa, a gente vai colocar o do aqui para frente, que antes era em segunda estação, agora vai para primeira. Do mais I, you, we, they, mais o have to e mais o verbo na forma base. E aqui nós temos se for para he, she, it, que a gente já sabe que altera, a gente vai ficar com does plus he, she, it, plus have to, plus verb in the base form, a interrogação, certo? Então, temos o does, mais o he, she, it, que é ele, ela, coisas, animais, mais o have to, mais
o verbo na forma base e a interrogação. Eu sei que é um pouquinho complexo, mas nos exemplos a gente vai ver melhor como fica. É só que vocês têm que entender essa questão da alteração aí no have to, certo? Que para os sujeitos, quando for se referir a eu, você, nós e eles, a gente vai utilizar o have to numa frase afirmativa. Quando for he, she, it, a gente vai utilizar has to, que é ele, ela, coisas ou animais, certo? Quando for na negativa, a gente vai acrescentar o don't e o doesn't. E quando for na interrogativa, só é colocar o do lá para frente, os sujeitos, e depois o have to. Aí tem as duas formas, né? Isso, o does, sujeito, e o have to. Entenderam? Estou falando como se vocês estivessem me respondendo, mas eu espero que vocês tenham entendido. Senão, a gente vai fazer outra técnica aí para vocês entenderem. Mas essas regrinhas é só com a prática mesmo, certo? Esse have to é um pouquinho complexo, mas aí eu quero que vocês entendam a ideia, porque aí a gente fazendo alguma frase ou algo assim, a gente consegue deslanchar. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais suave? Ó, aqui eu tenho. You must have medical insurance to visit Germany. Então, eu estou usando o exemplo do must, certo? Então, você tem que ter alguns cuidados médicos para visitar a Alemanha, Germany, sorry. E aí nós temos o segundo exemplo. Você deve, na verdade, né? Você deve ter cuidados médicos para visitar a Alemanha. E aí o segundo. Must I wear this dress? Eu deveria usar esse vestido? E aí, o que vocês acham? Eu deveria usar esse vestido? Must I wear this dress? Ó, gente, percebam que aqui é mais intuitivo, certo? É uma coisa mais pessoal. Então, must I wear this dress? Quando a gente utiliza o must, é algo mais pessoal, certo? Então, e o must, você deveria, você deve. Vamos ver agora o próximo. Do I have to wear this dress? Ó, a interrogativa, tá, gente? Tá vendo, gente? Ó, o do veio primeiro, depois o sujeito aqui, que no caso foi eu, certo? I. Have to e o verbo aqui, ó, na base form e o complemento, não é isso? Porque o wear é vestir. Então, eu visto, você veste, nós vestimos. Então, devo usar esse vestido? O regulamento permite, vejam que é algo mais impessoal, é algo mais formal, certo? O regulamento, vamos supor que esteja na empresa ou na escola, então eu devo usar esse vestido, entendeu? Vamos ver agora. Outro exemplo. You have to be in possession of a proper visa and passport to enter the country. Então, você deve estar de posse do seu passaporte e do cartão para entrar nesse país, certo? É uma lei, certo? Vamos supor que é uma lei que obriga você a estar com o passaporte para você entrar em outro país, ok? Então, para entrar no país aí citado, e tem alguns países que a gente precisa de passaporte, né? Isso como daqui o próximo, mas vamos supor que fosse para os Estados Unidos. Então, you have to be in a possession of a proper visa and passport to enter the country, right? Então, percebam que o must e o have to, quando é numa frase afirmativa assim, eles não tem tanta diferença entre eles. Não tem tanta diferença. É só vamos tentar entender que o must é algo mais pessoal, por exemplo, nessa interrogativa aí que eu coloquei. Must I wear this dress? Eu deveria usar esse vestido? E aí, o que vocês acham? É algo mais pessoal meu, entendeu? Então, quando eu falo, you have to be in a position... sorry, aqui. Do I have to wear this dress? Eu posso vestir esse vestido. O regulamento permite algo mais impessoal, certo? É um regulamento rolo da empresa, eu não posso, eu posso ou não usar esse vestido? E aí, permite, é permitido? Então, e aí nós temos, pronto, é como eu falei, é algo mais pessoal e impessoal, certo? Respectivamente, pessoal e impessoal. Vamos dizer que é mais ou menos assim, mas quase não tem diferença, gente, quase não tem diferença.
E aí nós temos aqui, agora, na negativa, aí a gente pode observar uma diferença maior, certo? Como do must e do have to. Quando a gente utiliza o must not, eu falei lá na frente, mas lá atrás, na verdade. Vamos ver aqui. You must not do this. Você não deve fazer isso. Você não deve fazer isso. You don't have to do this. Você não deveria ter feito isso. Você não deve ter feito, você não deveria ter feito isso. Então, gente, você não deve fazer isso. Os dois, ambos, têm a mesma tradução, praticamente. Só que a diferença é quando a gente usa o must not, é uma obrigação mais enfática, de tipo, você não pode fazer isso, você não deve, certo? Você não deve fazer isso. É algo enfático, é uma proibição, certo? De jeito e maneira você não. E quando eu venho aqui para o you don't have to do this, você não tem que fazer isso, entendeu? É algo que você não tem que fazer. Se você fizer, tudo bem. Não vai ter problema, certo? Você não tem que fazer isso, mas se você fizer ou não fizer, enfim, tanto faz porque não vai ter problema. Entenderam? O must not, vamos ver sempre nessa diferença aí da negativa, que é o que a gente vai ver mais diferença entre esses dois modal verbs. Então, must not é algo enfático, é algo que é uma proibição. Você não deve fazer isso. E quando é you don't have to do this, quando a gente utiliza o have to, você não deveria, você não deve ter feito, você não deveria ter feito isso, certo? Você não teria que fazer isso. Então é algo que eu posso, eu não devo fazer, mas se eu fizer, não tem problema, certo? Então é basicamente essa a diferença. Que no caso é opcional, pronto. O have to na negativa, o don't have to é na negativa, é uma opção. E o must not não tem opção. É uma obrigação, certo? Então, ó, gente, vamos perceber um pouquinho da estrutura que a gente viu aqui, ó. Eu espero que tenha entendido o sentido. Então, aqui, ó, temos o you, que é o sujeito, que é você. Must not, certo? O verbozinho aqui, que é o nosso verbo, na forma básica, é o do, que é fazer, this. Você não deve fazer isso. E aí nós temos a formazinha aqui do o segundo exemplo, o don't have to do this, que é o have to na negativa, que aí nós temos o you, aí depois temos o... Viram que a gente utilizou o don't. Não utilizamos o doesn't por causa do verbo, do sujeito. O sujeito aqui é you. Quando é you, a gente utiliza don't. A gente só utiliza o doesn't quando for para initiate. Então, you don't have to do this. Você não deveria ter feito isso. Você não precisa fazer isso, certo? Você não tem que fazer, na verdade, só. Você não tem que fazer isso. Não deve. Então, ó, gente, nós temos aí a sequência aqui, ó, que foi uma frase afirmativa usando o must, que é o you, sujeito, sempre sujeito, o must e depois o nosso verbo, que é o have, que é o verbo ter, certo? Eu tenho, você tem. Então, e o restante é o complemento da frase. You must have. Então, vejam aí, tá vendo? Você, must e o verbo. E aqui, quando é na interrogativa, a gente faz o quê? Troca, não é isso? Então, ó, trocando aqui, não sei porque está mostrando isso aqui, acho que deve estar com algum link, mas enfim, não preste atenção nessa caixinha branca. Must vem primeiro, depois o sujeito e depois o verbo wear, que eu já falei para vocês, é o verbo vestir, certo? Eu visto, você veste, então, must I wear. E aqui nós temos o do have to, que aqui é uma sentença interrogativa, e aí vem o do primeiro, lembram? Do, aqui não poderia ser does, por quê? É o I, ó o sujeito. A gente só utiliza does para rechear. O resto é do. Do I have to. E aqui, you have, por que aqui não pode ser has to?
Por quê? Por causa do sujeito. Então, pode ser has to, for he, she or it. O resto é have. Então, you have to. E o be é o, é o verbo. O verbo de ser está, be, certo? Você tem que ter, você tem que estar em possessão, você deve possuir, certo? Você deve possuir o cartão Visa e o passaporte para entrar nesse país, ok, gente? Então, ó, pronto. Hoje nós vimos esses dois últimos moral verbs, certo? E aí eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode contar comigo. A gente tira, a gente verifica um jeito melhor para tirar essas dúvidas de vocês. Essas regras das frases afirmativas, negativas, interrogativas, isso a gente vai vendo no exemplo, certo? Em exemplos, para que possa nos ajudar. Nos exemplos, eu acho que vocês devem ter dado uma clareada melhor em todas essas regrinhas aí do have to, por exemplo. Mas aí é só praticar para a gente fixar nos exercícios e vai dar certo, right? Então, um beijão para vocês, fiquem com Deus. I miss you guys. Sinto falta de vocês. Bye bye. I see you next class.